1h48, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O Éden, eu acabei cometendo uma falha. A pergunta do telespectador aqui falava a respeito dos concursos públicos, qual a previsão disso, e ele falava a respeito da exigência do nível superior. E eu abordei o assunto falando que isso teria caído, mas na verdade é o contrário. Vocês exigiram isso, né? Um dos itens lá que seja... Na lei orgânica. Na lei orgânica, exatamente, que tivesse lá exigência de curso superior. Queria que você respondesse ao telespectador, por favor. Exatamente. Nós, policiais, pedimos que os próximos concursos fossem para requisito nível superior, por entender que você qualifica mais o servidor e também valoriza. E a nível nacional já é uma tendência. Aqui no estado do Acre, nós, a Polícia Penal, era a última categoria da Força de Segurança que o requisito não era nível superior. Como a Polícia Civil, o Bombeiro e a Militar, o requisito era nível superior. Quanto à questão do concurso, em janeiro, a equipe do governo anunciou que iria fazer um concurso para a Polícia Penal, de 250 vagas, algo mais ou menos nesse entorno. Só que até agora, nada. E nós sabemos que pelo período eleitoral, né, temos só até o dia 30 de março para que isso aconteça. E a gente pede encarecidamente à equipe do governo que faça um concurso para a Polícia Penal, porque está muito defasado. São 14 anos sem nunca ter um concurso. Quando nós chegamos no sistema, eram aproximadamente 3.000 presos no estado do Acre. Hoje a população carcerária é quase 8.500 presos. Então o efetivo só diminui, porque uns vão passando para outras forças, outros faleceram. E até para a população também ajuda, né? Exato. E lembrando, bem lembrado aqui pela produção, há 14 anos não havia efetivamente facções organizadas como nós temos hoje, né? Exatamente. Então saiu de 3.000 para mais de 8.500? Quase 8.500. É porque entra e sai muito, mas hoje tinha 8.400 e poucos apenados. Olha só o que o Carlos, do Xavier Maia, está lembrando aqui, ó. Lembro do tempo em que o ex-presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, no ano de 2008 e 2009, já dizia que os conselhos das facções estão se formando no Acre. Isso foi um dos colegas seus, que presidia o Sindicato dos Agentes, alertou o governo a respeito disso. E tudo isso que ele dizia, o ex-secretário de Segurança à época, dizia que não existia facção aqui no Acre. Isso era coisa do Rio e São Paulo. Pergunte ao entrevistado se o governo da época tivesse ouvido o sindicato e tivesse agido com inteligência, se teria impedido as facções de se instalar aqui no Acre. Eu acho que talvez poderia ter atrasado, mas o que gerou essas facções aqui no Acre foi a morte de um traficante, né, no Paraguai. E lá... Em Pedro Juan Cabalheiro, né, na cidade lá. Então, como o nosso estado é a fronteira com os maiores produtores, né, Peru e Bolívia, quando aquele traficante foi morto, eles buscaram outra via para compra de drogas, e foi o estado do Acre. Aí então foram as grandes facções do Rio de Janeiro e São Paulo que vieram aqui e migraram. Então, a tua resposta para o Carlos é a seguinte: não impediria, mas atrasaria a atuação dessas facções. O Marcos França, ele é servidor público e está dizendo o seguinte: Itaã, não é por nada não, mas pergunta aí por que os policiais penais, que ganham razoavelmente bem em relação aos demais estados, nos dias de folga deles, ainda fazem bicos de segurança em vários locais, ficam reclamando tanto do governo. E aí? Hoje, no estado do Acre, a Polícia Penal é a que tem o menor salário da Força de Segurança. E a nível nacional, nosso vizinho, recentemente, Porto Velho, encaminharam o PCCR da categoria, que o salário inicial deles é R$5.000. Aí eu respondo, nós que sacrificamos muitas das vezes as nossas vidas, hoje, há 14 anos, faleceram a mando do crime organizado mais de 10 policiais. Então é justo nós termos um bom salário justamente para você ter um bom local para morar. É difícil um policial penal morar na periferia.
Em 14 anos, 10 policiais penais morreram em atividade, ou em função da Em atividade. função da atividade, devido a facções criminosas mandarem matar policiais. Que nem isso, eles acham que é algo pessoal. Em 14 anos, 10 mortes, comparado a outros estados, é alto? Muito alto, Muito alto? muito alto. A gente temos um grupo, a Campanha Nacional, dificilmente um policial penal em outros estados. Uma pequena exceção foi agora no Pará, há um pouco, acho que se não me engano, em junho do ano passado, que houve, fora da curva, as facções atentaram contra a vida unicamente de policiais penais do estado. Em um mês, se eu não me engano, morreu mais de 30. O Mário, do Montanhês, do bairro Montanhês, ele está falando o seguinte, eu preciso que você confirme esse dado que ele traz aqui. Esses policiais penais, nem 50%, nem metade tem nível superior. Como é que eles podem exigir algo que a categoria não tem? Esse dado dele está completamente errado. Hoje, os policiais penais, posso afirmar que 95% da categoria já tem nível superior e muitos deles já têm pós, mestrado, doutorado. Eu, por exemplo, tenho 2 pós em segurança pública e inteligência policial. O treinamento de vocês, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Independente do governo de Gladson Cameli, que você acabou de dizer aí que foi comparado com outras gestões, o que menos investiu, como é que é o treinamento de vocês? Eu vou lembrar aqui que um dos últimos casos traumáticos, aquele teu colega que tirou a própria vida, estava depressivo, armado até os dentes com uma arma, que uma pessoa depressiva como ele estava, jamais, não teria que ter nem baladeira, mas ele estava com um armamento pesado e, enfim, resultou naquele desfecho. O treinamento de vocês, Éden, você classificaria como comparado a outros estados? O treinamento da Polícia Penal tem o que o Estado investe, tem os próprios policiais que se aperfeiçoam, saem para os estados para... Por vontade própria, por investimento próprio. Do próprio dinheiro. Então eu posso falar que hoje os policiais penais, eles são muito bem treinados em relação a qualquer outra força aqui do nosso estado e até em relação do nosso estado e em relação aos outros estados também. Posso afirmar que os policiais... Eles são bem treinados. Bem treinados. Mas é uma iniciativa do governo, é uma ação de governo esse treinamento deles? Ou é algo que é uma decisão do próprio policial, da própria categoria, que vê a necessidade? É os dois. O governo também, recentemente, tem cursos que o policial penal faz, pelos próprios instrutores que são policial penal, que capacitam os policiais, e alguns deles também, por vontade própria, buscam se aperfeiçoar mais ainda. Temos muitos instrutores de tiro dentro da Polícia Penal, temos policiais que já fizeram cursos operacionais, como aquele da Caveira, tem muitos policiais que se aperfeiçoam muito. O Farias, que é um telespectador nosso aqui, está perguntando o seguinte: é verdade que com a criação da Polícia Penal, até os motoristas se tornaram PN? É isso ou é PM? Houve treinamento e capacitação? PN é alguma gíria de vocês? Não, eu acho que ele quis dizer PM mesmo. Não, acho que se tornaram policiais. Ele está querendo saber se até os motoristas se tornaram policiais também. Em 2008, teve um concurso para agente penitenciário e motorista. Com a transformação da Polícia Penal, que foi uma lei federal, ela diz que quem se transformaria em policiais penais? Os agentes penitenciários e cargos similares. Então, os motoristas, por atuarem diretamente com a gente, eles também viraram policiais penais. E sobre provisórios no sistema, ainda vão continuar contratando? Quem pergunta isso é o Alves Lima. E, geralmente isso é uma decisão assim, de gestão do governo, mas você colocar policiais, agentes provisórios num presídio é muito complicado, ainda mais com essas questões de facção. Você trabalhar hoje e amanhã sair do presídio, é complicado. Por isso que a gente sempre defende concurso público. Éder, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu não sei como que você vai responder, mas isso aí é um problema que diz respeito a você e a sua categoria. Por que a necessidade de haver um sindicato e uma associação? Me parece que isso aí concretiza uma divisão da categoria que só fortalece a ação do Estado, do patrão. Quando nós vamos lutar, a gente sempre lutamos juntos, tanto sindicato como associação. Mas é porque isso foi, o nosso sindicato, houve uma
foi muito difícil, o presidente sempre queria ficar como presidente, não fazia eleições, não fazia nada. Aí criou-se uma associação, o primeiro presidente na época foi o Janes, e depois ficou nessa, entendeu? O sindicato e a associação. Mas a categoria vem começando isso, no futuro a gente tenta unificar e ser apenas uma entidade. Queria saber se nas discussões que vocês têm, se há algum tipo de planejamento estratégico dentro da Polícia Penal, se você participa, se você é convidado a participar por conta da Sejusp, se alguém te convida para você participar de algum planejamento estratégico, e de que forma, se você é convidado, se você participa dessas reuniões de planejamento, como é que ficam os outros atores do governo, as outras secretarias, para poder cooperar com a segurança pública? Porque só vocês, parceiro, vocês não vão dar conta. Existe o sistema integrado, né, de segurança pública. Eu, particularmente, não sou convidado, talvez pelo fato da luta, né, sindical. Às vezes você tem que falar algumas verdades, né, contra o governo, então eles não convidam. Geralmente eles convidam sempre o gestor, que é o presidente da Polícia Penal, entendeu? Eu realmente não sou convidado. Sente falta disso? Gostaria de participar? Eu acredito que era bom, porque a gente tem informações, muito contato com muitos policiais, e eles mandam mensagem informando, ó, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, entendeu? Em relação à agenda sindical, semana que vem vai ser de barulho também, ou não? Exatamente. O que você pode antecipar para a gente aqui? Semana que vem vai ser encaminhado um projeto de lei para a Assembleia, ninguém sabe o dia, a hora. E nós temos que estar lá para cobrar. Então, a partir de segunda-feira, nós, policiais penais, vamos acampar na Assembleia Legislativa. Vocês vão acampar lá novamente? Novamente. O que vocês não abrem mão? Qual é a vigilância de vocês? Olha, a gente quer que tenha um salário melhor, um ajuste financeiro melhor. Porque ele prometeu 5%, a gente quer algo mais. Então, tem perspectiva para isso ou não? Temos. O governo já sinalizou para as outras, para a Polícia Militar, para o Bombeiro, para a Saúde, para a Educação. Então, já que ele sinalizou para as outras também, a gente acredita que tem como ajudar a Polícia Penal. Mas isso é só para repor perdas salariais, né? Exatamente. Não chega a ser reajuste salarial, Exatamente. É apenas, digamos, reposição da perda daquilo que a inflação comeu. Vocês estão querendo repor. Exatamente, porque esse 5% dá em torno de R$200 para a nossa categoria, o salário. Então a gente quer algo melhor. Bom, Éder, eu queria agradecer a tua participação aqui no programa Gazeta Entrevista. Espero, sinceramente, eu não sei de que forma, vocês ali no sistema prisional, de 3.000 presos para 8.500, isso é um demonstrativo de como que a temperatura da nossa economia, como que as políticas de inclusão social têm fracassado por aqui, a política de assistência social, a política de educação também. Tudo isso parece que fica revelado nesse aumento de 3.000 ou algo próximo disso, até 8.500 presos no nosso sistema. A maioria jovens, né, claro? Exatamente. O estado do Acre, para finalizar, é o estado que tem a maior população carcerária do Brasil. Proporcionalmente, né? Uhum. Quase 8.500 presos, 22 municípios. De lascar. É muita coisa. Muito obrigado, Éder, pela tua participação aqui. Vamos fazer um intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista.